de vocês, né? Que, tipo, Ivone tira o print e posta lá no grupo, porque se eu não sei se a senhora sabe, eu me mudei da minha casa para um apartamento. E, tipo, já que tá tudo bagunçado, eu não sei onde tá lápis nem caneta. Mas eu tenho uns livros que tá ali na minha cama guardado. Aí, se a senhora quiser botar alguma coisa, a senhora me diga que a senhora, na verdade, avisa Ivone. E quando eu pegar um lápis, eu faço tudo e posto lá no Google Sala de Aula. Ô, professora, mas eu Pronto. acho que não vai precisar de print, não. Não. A senhora vai fazer alguma coisa que É. tirar print? Hoje, deixa eu olhar aqui. Olha, ontem eu expliquei aquele mesmo exemplo, não foi das semanas anteriores, eu expliquei sobre a regra 3 composta, é isso? Aí eu tinha passado a página 100 para casa e a página, ontem eu passei a página 103, e foi sobre a regra 3 composta. Então, aí de casa só tem essas duas atividades, 100 e 103. Aí hoje, deixa eu só ajeitar aqui tá como apresentadora, porque ontem não pegou o vídeo, né? Viu, gente? Aí eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou passar um videozinho revisando regra de três composta e regra de três simples, que ele fala sobre os segmentos proporcionais. Os segmentos proporcionais é exatamente aquelas duas grandezas que a gente coloca e vira razões. Aí eu vou começar a aula de hoje colocando esses dois vídeos, um de cada vez, né? Aí depois é que a gente inicia um novo conteúdo. Aí ontem também eu expliquei um pouquinho de gráfico, certo? Mas aí não se preocupe muito com essa parte do gráfico, porque apesar de hoje foi fácil, né? Que eu expliquei essa parte do gráfico. Mas a gente vai focar mais na regra de três simples e composto. Certo? Então, as páginas de casa foi a página 100, 103. Aí, a 105 eu comecei a fazer com vocês ontem, né? Aí não deu tempo para terminar. Aí só tem duas questõezinhas. Aí vocês terminam em casa 105, tá bom? Aí se tiver dúvida, eu sei que tem muita tarefa, né? Vou fazendo aos pouquinhos, botando os cálculos, as respostas dos que precisa só resposta, certo? E pode tirar a dúvida também lá no Google Sala de Aula, porque a gente só vai se ver quinta-feira, né? Aí sempre vai ter alguma questão que você pode ter dúvidas. Aí não vai desistir de fazer, você vai para a próxima, e essa que ficou sem fazer, você vai e me pergunta, tanto lá no Google Sala de Aula, você pode perguntar, professora, estou com dúvida nessa questão. Aí você ou digita a questão ou diz qual é a página e o número da questão. Aí eu dou a dica lá, certo? E se você não achar melhor desse jeito, pode me perguntar na próxima aula, quinta-feira, para vocês aprenderem direitinho e colocar. E você já sabe que essas atividades vão valer nota, né? Porque em vez de teste, o teste vai ser exatamente as atividades. E a presença de vocês nas aulas online. Eu só falo da aula presencial, mas daqui uns dias chega, se Deus quiser, a vacina pra gente. Pronto, então eu vou colocar o vídeo agora, certo? Só para vocês revisarem o que a gente viu, né? Mais recentemente, tá bom assim? Se foi da aula do nono, eu vou apagar. Então vocês veem o vídeo, aí eu vou organizar aqui, vou fazer o compartilhamento do vídeo, só um instante, tá bom? Então, deixa eu ver onde é que tá aqui o videozinho. Tá aqui, vamos funcionalidade. Tá carregando, viu, gente, o vídeo que eu vou passar, só um instantinho. Assim que carregar, eu compartilho.
Olá, pessoal. Pronto. Hoje vai dar certo, porque hoje eu coloquei como apresentadora, então não está dando certo. Pronto, eu vou colocar o vídeo agora, certo, gente? Aí vocês dão uma olhadinha, que vai clareando um pouquinho e relembrando algumas coisas que eu expliquei. Na aula passada, iniciamos nossos estudos sobre proporcionalidade, conversando sobre grandezas. Daí fizemos algumas atividades e discussões em sala. Hoje vamos comparar as grandezas e tentar perceber se elas se relacionam uma com a outra ou não. Vamos lá? Antes de começar com os exemplos, você já se perguntou como a matemática lida com as situações da nossa vida? Por exemplo, você já parou para pensar que a gente fala assim: vamos considerar que um carro percorreu um trajeto de uma cidade a outra com uma velocidade de 70 km por hora. Como pode isso? O carro desenvolver a mesma velocidade em uma hora? Será que nesse percurso ele não aumenta nem diminui a velocidade em nenhum momento? Sem contar que o carro começa parado e vai aumentando a velocidade aos poucos, não é mesmo? Sabe como a matemática lida com essa situação? Fazemos uma estimativa, uma média. Nesse caso, trabalhamos com velocidade média, ou seja, tomamos a distância total percorrida e o tempo gasto para o percurso. Daí, calculamos a velocidade média desse trajeto. Assim, dizer que um carro foi de uma cidade a outra com uma velocidade média de 70 km por hora significa dizer que ele gasta uma hora para andar uma distância de 70 quilômetros. Esse tipo de exemplo nos apresenta uma regularidade, ou seja, em tempos iguais, o carro percorre distâncias iguais. Se aqui podemos falar de regularidade, então, em 30 minutos, quantos quilômetros esse carro andará? Para um pouquinho o seu vídeo e responda. Vamos lá. Pensa comigo. Se em uma hora ele anda 70 quilômetros e 30 minutos é metade desse tempo, então ele vai andar metade da distância total. Metade de 70 é 35. Então, em 30 minutos, ou seja, em meia hora, ele percorre 35 quilômetros. Podemos raciocinar assim porque essas grandezas se relacionam com regularidade. Vamos supor agora que eu queira saber a velocidade média de um maratonista que percorre a orla da Lagoa da Pampulha em 60 minutos. Como o contorno da lagoa mede aproximadamente 18 quilômetros e o maratonista gastou uma hora para percorrer o trecho, podemos dizer que a velocidade média dele foi de 18 quilômetros por hora. Neste exemplo, temos as grandezas: comprimento, que é a distância percorrida na orla da lagoa, o tempo gasto no percurso e a velocidade do maratonista. Observe que essas grandezas se relacionam. Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida em o mesmo intervalo de tempo, certo? Com isso, vemos que a velocidade é uma grandeza que se relaciona com a distância. Mas observe também que a velocidade se relaciona com o tempo, de forma diferente. Quanto maior a velocidade, menor o tempo para percorrer uma certa distância, correto? Vamos mais um exemplo. Quando a gente pega um lápis e o coloca entre os dedos dessa forma, sentimos dor no dedo onde está a ponta do lápis. Isso acontece porque estamos aplicando uma força em uma região. Pressão é isso, é força sobre área. Nós sabemos que a ponta mais fina dói mais, ou seja, nesse ponto a pressão é maior. Mas, então vamos pensar, a pressão é maior na ponta, então é maior onde a área é menor. Um detalhe importante é que a força aplicada pela nossa mão no lápis é a mesma. Dessa forma, dizemos que a pressão é maior onde a área é menor. Neste exemplo, temos as grandezas: força, pressão e área.
A pressão é uma grandeza que se relaciona com a área, também de forma regular. Mais um exemplo, vamos lá? Será que podemos comparar nossa idade com nossa altura? Quanto mais o tempo passa, mais velho a gente fica, e mais alto também? Ou mais baixo? Não exatamente, não é mesmo? Idade é uma grandeza que não se relaciona com a altura. Crianças da mesma idade não têm obrigatoriamente a mesma altura. Nossa altura está relacionada com outras variáveis, como fase de crescimento, saúde, genética, às vezes doença, e não necessariamente com a nossa idade. Idade é uma grandeza, altura também é. Idade e altura são grandezas que não se relacionam necessariamente. Uma outra grandeza que quero trazer para a nossa conversa é o preço. Como assim? Vou explicar para vocês. É comum no supermercado, por exemplo, temos um pacote de arroz de 1 quilo e um de 5 quilos da mesma marca. Será que necessariamente o pacote maior terá um preço maior que o menor? Provavelmente sim, não é mesmo? Mas será que o pacote de arroz de 5 quilos custa 5 vezes mais o de 1 quilo? Agora, vamos pensar o seguinte: se formos comprar carne, 1 quilo de carne ou 3 quilos da mesma carne, nesse caso, já sabemos que o preço de 3 quilogramas é 3 vezes mais o valor de 1 quilograma. Dentro de uma comparação de um mesmo produto, podemos dizer que a grandeza preço se relaciona com a quantidade de produto, mas não tem uma regra específica. Até porque isso também envolve outras coisas, outras variáveis, inclusive promoções. Para a gente compreender bem o que é mais barato a se comprar, precisamos levar em conta algumas discussões que faremos na próxima aula. Preço é uma grandeza. Massa, no caso a quantidade de arroz ou a quantidade de carne, também é uma grandeza. Preço e massa se relacionam, mas não necessariamente com regularidade. Por hoje é isso, pessoal. Vimos em nossa aula exemplos de grandezas que não se relacionam, outras que se relacionam, essas com regularidade e outras não. É muito importante que nossas discussões em sala sejam produtivas. E para isso, eu vou pedir que traga exemplos. Vamos tentar diferente desses que eu apresentei aqui para vocês. Traga para gente 2 exemplos de cada. 2 exemplos de grandezas que se relacionam, 2 exemplos de grandezas que se relacionam com regularidade. Tente me explicar que regularidade é essa. E 2 grandezas que não se relacionam. Será que a gente consegue? Por hoje é só. Anote essa aula em seu caderno, responda as atividades colocadas na videoaula e estou aguardando por vocês em sala de aula. Um beijo grande e até a próxima aula. André, já chegou de aula de matemática? Ainda não. Vamos lá pegar o material e ver. Bora lá. Pronto, gente. Assistiram o videozinho? Sim, professor. Certo, muito bem. Ela fala um pouco rápido assim, mas eu acho que dá para você entender assim, a ideia, né? Aí eu vou passar um agora, aquele foi mais de aplicação, né? Aí eu vou passar um vídeo, mas ele é pequenininho, pô, antes da gente começar o conteúdo de hoje, certo? O outro é bem legal, esse outro também. Igual o que passou agora há pouco. Ele vai explicar sobre um exemplo de regra de três compostos, certo? Já está mais claro ainda do que vimos anteriormente. Então, eu vou colocar ele agora, só um instantinho, viu? Vamos assumir, por exemplo. Vamos assumir, por. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1 / 2 × 2 = 4. Vamos assumir, por exemplo, que 1
Pronto, esse é bem rapidinho, esse é só quase 3 minutos ou dois. Vou colocar aqui para vocês verem. E relembrarem a regra de três. Por exemplo, que vocês fizeram um experimento que durou 7 dias. Que ao longo dessa semana vocês conseguiram ler 35 páginas de texto e para ler essas 35 páginas vocês dedicaram 4 horas por dia. O que nós queremos é estimar quanto tempo será necessário para que a gente consiga ler 700 páginas se dedicarmos não 4, mas sim 8 horas do nosso dia a essa leitura. Deu para entender? Sempre que o problema tiver 3 ou mais colunas, a gente vai atacar ele usando a estratégia da regra de 3 composta. Funciona assim, bem simples. Identifica a coluna onde está a variável e monte uma fração exclusiva para ela. 7 dividido por x igual a uma barra elástica, uma longa barra de fração. Agora vamos ver o que a gente vai colocar em cima e embaixo desta nova longa barra. Quando eu penso em dias versus páginas, por exemplo, eu posso ilustrar a relação entre essas duas colunas pensando: o número de páginas aumentou bastante em relação à proposta original. Se aumentou o número de páginas, o número de dias também tem que aumentar. Em outras palavras, gente, permanecendo inalteradas todas as demais variáveis, se aumentar o número de páginas, aumentará também o número de dias, o que significa que a relação entre dias e páginas é uma relação direta. E, portanto, na hora de colocar 35 e 700, eu vou colocar o 35 em cima e os 700 embaixo. Agora vamos para a terceira coluna de novo em relação à primeira. Se eu estudar 4 horas por dia para realizar uma determinada leitura, eu consigo completar essa leitura em 7 dias. E se eu ler 8 horas por dia ao invés de 4, se eu dedicar 8 horas por dia, qual é o meu objetivo? Ao aumentar o número de horas por dia, eu presumo que o número de dias irá diminuir, o que me permite afirmar que a relação entre horas por dia e dias é uma relação inversa. Se a relação entre essas duas colunas é inversa, o 4 e o 8, quando descerem para cá, descerão invertidos, 8 em cima e 4 embaixo. Observem agora que nós temos duas frações, uma igualada à outra, e portanto podemos resolver esse problema usando a velha estratégia da multiplicação cruzada. Realizando o cruzamento, a gente chega à conclusão de que essa tarefa vai exigir 70 dias. Pronto, gente. Vocês viram o exemplo que ele deu de regra de três composta? Ele só não deu tempo de explicar muito o cálculo, né? Mas a questão da relação ser direta ou inversa é aquela comparação que ele explicou. Então, aí vocês vão pegar muitos exemplos desses nos exercícios. Pronto, aí agora a gente vai para o capítulo, a gente vai iniciar um novo capítulo, capítulo 4, que é a página 112. As atividades de casa só são aquelas mesmo, né? A de regra 3 simples, que é a página 100, que já foi das aulas anteriores. A de ontem, que foi a página 103, e hoje é 105, certo? Pronto, aí agora a gente vai só iniciar o capítulo e fazer a atividade de classe juntos. Sobre esse assunto aqui não tem atividade ainda não, em casa não. Então, assim, eu vou compartilhar a imagem, porque eu não encontrei ainda o livro de vocês. Eu só encontrei do sexto e do nono. Estou atrás, para baixar em PDF, porque ainda fica melhor, né? Certo? Aí, quando, assim, a parte teóricazinha eu explico através da... Eu vou explicando através da imagem. Quando tiver cálculo, do mesmo jeito, aí eu vou pro quadro, tá certo? Aí vocês podem ficar tranquilos, que é só a parte teórica agora. Então, deixa eu só colocar aqui. Só um instantinho, né, que eu estou baixando aqui as imagens.
Não deu certo, meu Deus. Peraí, viu? Só um instantinho, que eu não tô conseguindo baixar aqui essa imagem. Deixa eu ver se baixa desse jeito. Não sei se é bom. Ah, então deve ter a função para apresentador. Ah, não está aparecendo porque tem que ser. Saiu minha função, gente. Tá como apresentadora, aí não está ficando. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não consegui, não, mas dá para a gente ver por aqui, não tem problema. Não. Dá para eu explicando, eu vou ficar por aqui mesmo, certo? Olha, na página 112 do livro, que é essa página aqui, ó, eu consegui baixar a imagem, não sei por quê. Estão vendo? Então, tem um prédio aqui, ó. Esse capítulo 4 é sobre triângulos e quadriláteros. É em que página aqui, professor? Esse daí, esse capítulo 4. Sim, é página 112. Certo? Desculpa, Certo. deixa eu falar. Página 112 do livro grande, certo? Então, 112 é um novo capítulo agora. O capítulo anterior a gente viu mais álgebra, né? Que é a parte da matemática, onde tem umas letras, cálculos, né? Aí essa parte geométrica também tem letras mas, e cálculos, mas os cálculos são menores, certo? É mais questão de conceitos que a gente vai ter agora sobre triângulos e quadriláteros. Mas antes disso, ó, aí aqui nessa página 112, estão vendo esse prédio enorme, né? A altura dele. Pronto. Aí eu vou só ler aqui embaixo ele diz que é a Torre de Mosfilm, na Rússia. O nome desse prédio, certo? Foi construído em 2011. Já faz um tempo, e a foto foi tirada em 2017. Aí, aqui ele faz uma perguntinha no livro, mas não tem aí, acho que não tem. Ele pergunta qual o formato desse prédio. Se a gente der uma olhadinha, ele parece assim, olhando de frente, ele tem o formato de um retângulo, né? Agora, se você olhar como ele é um sólido, ele parece um paralelepípedo, né? Um paralelepípedo que eu digo é aquela figura geométrica que tem o formato de uma caixa de sapato, sendo que aqui ele está em pé, certo? Então, só isso. Aí agora a gente vai para a página 113. Essa abertura foi só para fazer uma contextualização sobre o que a gente vai estudar, né? Que são figuras, onde tem triângulos e quadriláteros. Aí agora a gente vai para a página 113.
113, tá bom? Página 113. Qualquer coisa, pergunte, viu? Que essa partezinha aqui é mais light, mas você só vai entender os conceitos, né? Aí, aqui, ó, na página 113, que pena que não deu para eu compartilhar a figura. Cara, eu não sei o que é. Não, mas dá para ir explicando assim, eu vou mostrar para vocês. Aqui na página 113, ó, eu vou ler o primeiro parágrafo, depois eu explico essas figurinhas, certo? Esse aqui é o contexto relacionado à matemática. Pronto, então eu vou ler aqui, ó, ele diz assim, ó, na página 113, no primeiro parágrafo dessa página, que a precisão das medidas de abertura dos ângulos e as propriedades das figuras geométricas, como triângulos, quadriláteros, garantem funcionalidade, praticidade e segurança. Ele está dizendo assim que, deixa eu explicar em outras palavras, que os ângulos e as figuras geométricas, como triângulos e quadriláteros, eles ajudam muito a construção de prédios, entre outros casas, né? Outros locais, como vocês veem, a Estação Ciência é muito bonita lá, a arquitetura do desenho, e ali utiliza muitas formas geométricas. Certo? É isso que ele está querendo dizer, né? Que esses pontos turísticos, pontos de referência, eles sempre usam a parte geométrica da matemática, certo? A geometria. Sim, continuando aqui, né? Praticidade e segurança, aí ele diz o que fez com que estruturas com essas formas, dessas figuras, sempre fossem muito usadas nas construções. Então, a gente vê que a maioria das construções, até das nossas casas, o apartamento onde moramos, para onde você olhar, visualizar, você vê figuras geométricas, retângulos, quadrados, certo? Depois a gente vai ver outros tipos de figuras, mas é a questão da visualização e conceitos. Pronto, aí aqui, ó, esse primeiro desenho que a gente está vendo aqui, deixa eu apontar aqui para você. Está vendo esse desenho aqui? Deixa eu ler aqui o que ele diz. Ele se chama-se Panteão de Roma, na Itália. Está vendo essa estrutura aqui, né? Uma estrutura turística. É na Itália, em Roma, tá vendo? Estrutura enorme, tem o formato de um triângulo aqui em cima. Né? E essas hastes são cilindros, né? Formados. O que ele diz mais aqui? Pronto, aqui é o ano que foi construído, é 27 a.C., é muito tempo, né? É bem antigo essa estrutura, certo? Aí vamos ver essa outra, essa central, essa estrutura do meio. Essa aqui já é mais simples, ó. É as pirâmides de Gizé, no Egito. Né? Geralmente a gente vê as pirâmides nos filmes, em alguns filmes falam muito pirâmides, né? Já que no Brasil são poucas estruturas que a gente lembra em formato de pirâmide. Mas nos filmes vocês vê bastante, né? O filme da Múmia mesmo tem pirâmide com força lá, né? Isso que é no deserto. Então aqui as pirâmides de Gizé no Egito. Essa aqui do meio. Aí podem ver que a frente da pirâmide é todo um triângulo. Tem várias pirâmides. Pronto, essa daqui foi construída há mais de 4 milênios, certo? Muito antiga. Pronto, aí por último a gente tem essa outra imagem aqui. Deixa eu olhar aqui. Aqui é o prédio do Museu de Arte de São Paulo. Pronto, esse aqui é mais atual. Esse outro. Não sei se está dando para ver direito. Só uma noção, né? Aí ele diz que esse museu de arte se chama MASP, Museu de Arte de São Paulo. Aí ele abreviou aqui como MASP. É uma arquitetura criada por Lina Boberg, inaugurada em 1968. Deve ser bem a pessoa a arquiteta que, né, que fez essa estrutura aqui.
Aqui a gente dá para ver que tem vários retângulos, e tem os formatos aí dos quadrados também. Sabe? É só para você ver a parte geométrica desses desenhos. Aí agora eu vou para o segundo parágrafo, certo? Aí no segundo parágrafo tem assim, ó, ao longo dos anos escolares, você estudou de maneira concreta, experimental, ou seja, medindo, recortando e constatando propriedades, diversas figuras geométricas. E as mais conhecidas são triângulos e quadriláteros, né? Os quadriláteros a gente vê como quadrado, retângulo, losango, depois a gente vai ver essas figuras, certo? Com mais detalhes. Talvez fique tudo sonhado, verdade? Ventilador. Pronto, aí agora a gente vai fazer uma atividadezinha de classe, certo, gente? Onde tem aqui, ó, na página 113. Aí agora sim vai ser necessário copiar, tá certo? Tanto quem está com o livro, quem está sem o livro. Na página 113 tem uma atividade simples de classe, sobre teoria, sobre essas imagens que a gente viu agora. Bom, matemática, que eu acho que só se tiver espaço, só se tiver espaço aí no livro. De matemática, a gente fazer uma atividade assim, de cálculo não é só para a gente relacionar quadriláteros e triângulos com essas figuras. Aí são 4 questõezinhas, certo? Aí eu vou fazer junto com vocês, na página 113, a questão número 1. Certo? Aí qualquer coisa vocês perguntam, viu? Se não entender, ou se não conseguir escrever. Aí você bota assim, página 113. O capítulo é sobre triângulos e quadriláteros. Atividade de classe agora. Eu vou ler aqui a primeira questão. Bom, assim? A primeira questão diz o seguinte, ó, em qual das construções que aparecem nas fotos dessa página é possível identificar detalhes que lembram triângulos? Então, dessas 3 construções que eu mostrei ainda agora, essas 3 aqui, em qual delas é possível mostrar detalhes sobre triângulos? A primeira e a segunda. Isso, muito bem. Viu, Micael? Muito bem. Obrigado. Aí você bota assim. Ótimo, parabéns. Aí você coloca assim, nas pirâmides de Gizé e no Panteão de Roma. Ou pode botar como você falou, viu? Fica mais fácil. Na primeira e na segunda imagem, dá para a gente ver que tem o formato de triângulo, certo? Então é só isso. Na primeira e na segunda imagem. A resposta da primeira questão. A gente já viu que as pirâmides, né? É formato de triângulo e essa outra primeira figura também, ó. A parte de cima já é o formato de um triângulo. Pronto, ainda na primeira questão ele pergunta se tem pelo menos 3 características de um triângulo. Aí essa parte é comigo, certo? Aí vocês vão botar o seguinte. É quase isso. Pode ser também, mas depende, certo? A gente vai botar assim que nos triângulos, para ser um triângulo ele tem que ter 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Só isso. Certo? Agora tem uns triângulos que tem realmente 3 lados iguais, tem outros que tem 2. Mas deu para entender as características para ser um triângulo? Né? Pelo menos 3 características, ele pelo menos 3 já é muito. Né? 3 características de um triângulo. Então você vai botar 3 lados, é assim, né? Pode ser o número 3, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para você. Aqui no quadro, viu? A primeira questão. Quem estiver escrevendo já pode postar lá no Google, que já está no ponto. Você participou. A primeira questão seguinte, ainda não deu para ver. Escrever mais embaixo. Primeira questão. Quais são as figuras que representam o triângulo? Aí você bota a primeira e a segunda.
figura. Ou se não quiser botar o nome, deixa eu aumentar aqui para ele, senão não dá para vocês verem. Primeira questão, certo? Se você não quiser colocar a primeira e segunda figura, você pode botar a figura Panteão de Roma, que é essa estrutura enorme ainda da Itália, e Pirâmide de Gizé. Ainda na primeira questão, quais são três características de um triângulo? Aí você vai colocar assim, ó, três lados. Ó, em matemática não tem problema de escrever o número 3. Né? Agora, se fosse lá em português, você escrever a palavra 3. Né? Entendeu? Não. Três lados, aí você vai dar três ângulos. Isso aqui é para ser um triângulo. Três ângulos e três vértices. Deu para entender? Para ser um triângulo, ele precisa ter, no mínimo, essas três características. Três lados, três ângulos e três vértices. Pronto, essa foi a primeira questão. É porque hoje a aula ficou um pouco diferente, eu coloquei um videozinho para vocês relembrarem os conteúdos, e a gente está iniciando uma nova. Esse assunto é um pouco mais teórico sobre o conceito, como eu falei, não tem como o capítulo passado, né? Que a gente viu mais. Pronto, aí a questão número 2, já copiaram o número 1, se tiver alguém copiando, me falem, viu? O número 1 está aqui no quadro, é a primeira e segunda figuras, três lados, três ângulos e três vértices. A primeira questão. Aí a segunda ele diz assim, ó, localize pelo menos 4 detalhes nas fotos, 4 detalhes das construções que dão ideia de ângulo reto. Então, a gente vai botar o seguinte, ó, que dão ideia de ângulo reto, gente, a gente pode botar nesse prédio aqui, nesse último prédio do Museu de São Paulo. Se você ver, a esquina dele é formada por ângulo reto. Então, você pode botar assim, ó, nos cantos do prédio do MASP. A segunda questão. Esses cantinhos todinho formados por ângulo reto. É só para lembrar que o ângulo reto é aquele que é um quadradinho que forma 90 graus. Por exemplo, aqui no quadro, se tiver um quadradinho, esse cantinho aqui do quadro ele vai 90 graus. Mas que a gente vai usar esses conceitos, não? Então, a segunda questão, quais são as construções que dão ideia de ângulo reto? Aí você vai botar nos cantos do prédio do MASP. Esse MASP é a abreviação de Museu de Arte de São Paulo. Os cantinhos desse prédio é formado por ângulos retos. Aí tem outros exemplos também, se você quiser colocar. Nos pilares do Panteão, aqui, ó. Esse Panteão é o primeiro desenho, que é o mais antigo. Não sei se é o mais antigo, não importa. Esses pilares aqui, lá no cantinho, ele tem ângulo reto também, que é um ângulo que mede 90 graus, certo? Então, você pode botar na segunda questão, nos cantos do prédio do MASP, nos pilares do Panteão de Roma, pronto. Acho que já está bom. Todos eles representam ângulos retos, certo? Nessa segunda questão. Bom, aí na terceira ele diz assim, ó. Na terceira é comigo, viu? Um triângulo pode ter. Agora, isso não é sobre as figuras, não, é sobre a parte matemática mesmo. Na terceira questão, um triângulo pode ter ângulos retos? Ele está perguntando se um triângulo pode ter ângulos retos? Sim. Né? Você vai ficar assim na terceira questão. Vai ficar aqui na terceira. Só voltar aqui. Na terceira questão, ele vai dizer um triângulo. Né? Qualquer triângulo assim. Por exemplo, se eu fizer esse triângulo aqui, ó, ele vai ter um ângulo retozinho de 90 graus. Certo? Isso aqui é um triângulo. Tem 3 lados, 3 ângulos. Esse, que eu não sei a medida desses dois, ó.
e 3 vértices, que são os pontinhos de encontro das retas. Então, por exemplo, ele pergunta se em algum triângulo pode ter ângulo reto, você vai dizer sim. Aí ele pergunta quantos. Você vai botar apenas um, certo? Não pode ter mais de um ângulo reto, não, porque senão dá problema. Apenas um ângulo reto. Deixa eu colocar aqui. Então, você bota um. O número 1. Vou afastar aqui para vocês verem. Na terceira questão, um triângulo pode ter ângulos retos? Sim. Vou ver se aqui. Não é necessário desenhar, certo? Só para responder teoricamente. Quantos ângulos retos? Não pode ter dois, viu, gente? Porque se tiver dois ângulos retos aqui, ou quando você somar 90, 90 dá 180. Aí, um triângulo só tem no máximo 180 graus. Fica faltando do outro lado, aí não existe, certo? Um triângulo com mais de dois ângulos de 90. Agora vamos para o número 4. Número 4. É bom, né, que hoje está um likezinho, a gente está só iniciando o capítulo, não tem tanto papo. Agora, no número 4 ele diz assim, ó, em um triângulo, não, desculpa, em um trapézio pode ter ângulos retos. Aí eu vou desenhar a figura do trapézio aqui, certo? Que às vezes a pessoa esquece dos tipos de figuras. Então, eu vou desenhar um trapézio aqui. Um trapézio é uma figura formada por dois triângulos. Ele vai lembrar aqui. Tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto. Ó, esse aqui é um trapézio. O trapézio mais simples que a gente encontra ele. O trapézio é uma figura onde tem a base maior. A gente vai estudar ela direitinho. E a base menor, que é a base de cima. A base menor e a base maior. Tem a altura. Mas não vou falar com informação não. É só para você observar que você tem retas aqui, ó. Que ela toca em outras retas. Essa reta tracejada, ela toca em forma um quadradinho, que é um ângulo de 90. Então, ele pergunta, em um trapézio, pode ter ângulos retos? Questão 4, sim. Vou botar aqui, viu? A resposta da questão 4, sim. Tá? Pode sim ter ângulos retos, a gente está vendo agora. Por meio dos ângulos retos. Quantos ângulos retos? Aí você bota 2. Tanto pode botar o número como a palavra. Certo? Veja se tem dúvida. Certo? É só isso. Que diferença, né, dos outros que tem cálculo? Deixa eu fechar essa janela aqui. Tá? Pronto, gente. Aí, com isso, a gente fez a página 113. Questão de essas questões aqui de classe para a gente fazer a introdução sobre o capítulo, que é o que a gente vai estudar. A gente vai estudar agora mais a parte de triângulos e quadriláteros, certo? Relacionado à geometria com seus conceitos. Eu não sei quantos minutos faltam, acho que ainda deve faltar uns 10 minutos. Aí eu vou iniciar só o tópico 1, certo? Na página 114. Se vocês ainda tiverem fazendo a atividade na página 114, eu ia até compartilhar, ó, mas não tem. Eu desenho aqui. Na página 114 agora, tá certo? Vou apagar aqui a resposta. Tem alguém copiando? Ivani está copiando? Ou João Vitor? Tá, estamos Eu não tenho um lápis ou uma caneta nesse momento. Como eu falei, eu estou em período de mudança, a gente tá arrumando as coisas. Tá tudo bagunçado aqui. Certo. Depois você pega com Ivani, certo? Porque ela sempre copia. Eu deixo ela postando. Sim, professor, pode deixar. Eu pego com alguém que Certo. copiou, Micaela.
Pronto, ok, viu, João? Aí eu vou agora para a página 114. Mas você entendeu o que eu estou explicando? Não? Certo? Depois a escrita que eu dei é para ficar registrado, não é? Não. A participação. E aí agora na página 114, a gente vai ver a ampliação do estudo dos triângulos, certo? Aí, antes da gente começar a falar sobre os triângulos, ele vai... Deixa eu só mostrar aqui. Já cliquei para compartilhar o... Primeiro a gente assistiu o vídeo hoje, porque não dá para ver direito. A gente vai ver esse primeiro tópico agora. Só vai dar para ver até aqui. Então, a gente vai estudar agora figuras congruentes, certo? Figuras congruentes. Espera aí que eu explico o que são congruentes. Figuras congruentes, página 114, tá bom? A gente está avançando mais Vai? Ah, tá. Já está pertinho, né? Gente. Então não vai dar tempo eu fazer o desenho, mas primeiro a gente fez a atividade em classe, assistiu o vídeo sobre revisor, né, Luz? E não esqueça as atividades, certo? Foi até bom não ter avançado muito, senão ia ser mais atividade. Na página 114 ele disse que, assim, que você já estudou a congruência de segmentos de reta e a congruência de ângulo